Agora, Mauro, a gente está ouvindo muito, né, há um tempo, que o problema do governo Lula é a comunicação, né? Não à toa o Paulo Pimenta foi demitido e o seu sucessor acabou de assumir, o Sidônio, né? Sidônio Palmeira, isso aí. Mauro, o problema do governo é a comunicação ou tem problema de conteúdo também? Não, não é. O problema do governo não é. É claro que comunicação é um problema do governo, mas não é o problema. Não é o problema do governo. A grande questão é o governo. E a sua comunicação é decorrência. É claro que há opções de comunicação e o governo Lula está fazendo, neste momento, com a troca do Paulo Pimenta pelo Sidônio, ele está fazendo uma escolha. Né? Ele está fazendo uma escolha por um tipo, um modelo de comunicação. Estou até tentando achar. Bom, não, depois não achei, depois eu vejo isso aqui. Qual é a questão? A gestão do Paulo Pimenta, ela de fato foi uma gestão problemática para o governo Lula. Por quê? Porque o Paulo Pimenta não é um comunicador. Nunca foi. Apesar de ser jornalista de formação, ele não tem nenhuma afinidade com o tema da comunicação, exceto ter sido blogueiro, youtuber, twitteiro, né, ao longo dos últimos anos. Mas ele não é uma pessoa do universo da comunicação, menos ainda do universo da comunicação pública. Vou contar um bastidor que eu acompanhei. Ele não era para ter sido o ministro da SECOM. Não era. Ele era para ter sido ministro das comunicações do governo. Estava tudo na véspera. Eu acompanhei esse bastidor aqui em Brasília. Na véspera do anúncio dos ministros, ele seria o ministro das comunicações e o Paulo Teixeira seria o ministro da SECOM, que eu acho que também seria um desastre. Também seria desastroso desse momento. Esse é outro que não entende nada de comunicação. Aí o que rolou? Um curto-circuito com a União Brasil, que encostou Lula na parede porque queria o Ministério e queria o Ministério das Comunicações. Né? A União Brasil é um dos filhotes da Frente Liberal, né? do PL, do Partido Liberal, portanto, que é um partido que sempre teve. Né? Antônio Carlos Magalhães foi um nome histórico de controle do Ministério das Comunicações. Aí o Lula é obrigado a ceder a vaga para a União Brasil. Inclusive, o indicado pela União Brasil para o lugar foi o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, inimigo mortal do Rui Costa. O Rui Costa, em vez de olhar para o governo Lula, olhou para a sua disputa paroquial lá na Bahia e vetou o nome do Elmar. Isso foi a primeira grande crise política do governo. Deu um problema seríssimo para o governo Lula lá na lógica de sustentação do governo Lula no Congresso Nacional. Ele vetou. E aí foi o Juscelino. O Juscelino que é um medíocre. Nem a União Brasil reconhecia o Juscelino como seu representante. A gente vê ele aí todo enrolado em escândalo e tudo. E o nome do Juscelino é bem significativo, né? Bem ilustrativo do que é o governo Lula. Né? É um escândalo atrás do outro e o sujeito está lá firme e forte. Né? Está lá firme e forte. O Hélio Doyle, o jornalista Hélio Doyle, foi derrubado da presidência da EBC porque fez um tweet apoiando a Palestina e atacando Israel. Dois pesos e pesos. Dois pesos e duas medidas. Pois bem, aí é feita a troca. O Paulo Pimenta vai para o SECOM. Assim, do dia para a noite. Do dia para a noite. E, de fato, como a gente diz, transformou a SECOM no gauchério. Só tinha gaúcho no SECOM. Só tinha gaúcho no SECOM. Ele transformou a SECOM num puxadinho da sua estrutura política. O Paulo Pimenta é o maior líder do PT no Rio Grande do Sul hoje, atualmente, de fato. O Olívio Dutra já nem disputa, né, essa liderança. Você tem outros líderes do PT no Rio Grande do Sul, mas, de fato, ele era, inclusive, o presidente do PT lá no Rio Grande do Sul. Ele que determina, ele que joga o jogo do PT lá. E aí ele transformou a SECOM numa extensão do seu projeto político, que era, ou é, ser senador pelo Rio Grande do Sul ou, se der, governador do Rio Grande do Sul. Tanto foi curioso que ele, por mais de uma vez, ele submeteu, olha que interessante, da mesma maneira como
Rui Costa submeteu o governo à sua questão paroquial provinciana da guerra com o Elmar Nascimento, o Pimenta, mais uma vez, submeteu o presidente Lula à sua agenda gaúcha. Então, o Lula, inclusive, eu não me esqueço, teve uma entrevista do Lula, em 2023 ainda. Lula foi ao Rio Grande do Sul e Pimenta fez ele dar uma entrevista para a Rádio Gaúcha, só jornalista de extrema-direita. Lula foi massacrado, metralhado. Vergonhosa. Mas estava lá o Pimenta ao lado do Lula na entrevista para aparecer na foto. Então, assim, ele não entende nada, não teve comunicação, foi muito fraca a comunicação. Você pega quem teve o Franklin Martins, né, na comunicação do governo, e tem o Paulo Pimenta, é do vinho para a água, né? Muito ruim, muito fraca a comunicação. E aí a alternativa que o governo Lula, em vez de o governo Lula trazer alguém do universo da comunicação pública, da comunicação política, da comunicação social para o governo, trouxe um publicitário, que é o Sidônio Palmeira. Vai mudar tudo, já mudou. Né? O pronunciamento do Haddad em 27 de outubro para anunciar o pacote foi com Pimenta ainda no cargo, mas já foi a primeira expressão do governo do Sidônio. Aquele vídeo do Haddad, que é uma síntese, né? É uma peça publicitária. Ele, ao fazer o anúncio do pacote, né, ele faz um anúncio mentiroso de cabo a rabo, né? Só tem mentira. E essa vai ser, me parece, a conduta da comunicação do governo daqui para frente. Né? Uma comunicação publicitária, portanto, sem compromisso com a verdade. A grande questão é o que o governo Lula faz, não é o que ele comunica. Né? Olha lá, Cláudia Sheinbaum, 100 dias de mandato, está com 80% de popularidade, 350 mil pessoas na celebração agora no fim de semana dos 100 dias do governo dela. Aí o pessoal diz, até vi um desses influencers lulistas aí, dizendo, já falei para o governo, os conselhos dele para o governo, de que o Lula tem que olhar para essa experiência das manhaneiras, né, que é o âmbito, o antecessor da Cláudia fazia e que ela está fazendo toda manhã entrevista para a imprensa lá. Eles acham que é por isso que ela é popular. Não tem o menor sentido. Ela é popular porque nos 6 anos do governo do AMLO, como é que se chama o AMLO? AMLO é como ele é conhecido lá, o ex-presidente? O AMLO é o Lopes Obrador, né? O Lopes Obrador. O salário mínimo cresceu 20% ao ano. E a Cláudia já avisou que vai continuar crescendo. Ela implementou programas sociais inéditos na história do México. Eles estão reestatizando, eles estão estatizando todo o sistema petrolífero de lá. Então, enfim, o que faz a popularidade dela não é a comunicação, não são as manhaneiras, é uma ilusão achar isso. É claro que elas ajudam, e é bom, e ela defende o governo, e ótimo. Mas o que faz a popularidade dela é o que o governo Lopes Obrador fez e o que o governo dela está fazendo. Em comparação, a gente tem um governo aqui que aplica uma política neoliberal, né? Não dá para ser popular.